Vamos lá, começar a nossa aula. Título da nossa lição hoje, a vitória final. E chegamos, enfim, ao finalzinho da nossa revista, mas eu creio que o pastor vai dar a lição 5, que ele ficou de dar. E hoje estamos aqui na vitória final. E eu gostaria de, nessa manhã, antes da gente iniciar, fazer uma oração ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor, nessa manhã exaltar, glorificar o Teu nome, que a Tua bênção, Senhor, venha sobre as nossas vidas e que possamos, Senhor, a cada dia nos colocar na Tua presença, buscando sempre a Tua face, colocando as nossas vidas no Teu altar. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Todas as coisas sabemos, meu Deus, que cooperam para o bem daqueles que Te amam. Por isso louvamos e engrandecemos o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia, ou quem tem a revista, na lição 13, e vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor em Apocalipse 20. Tá indo não? Ah, tá. Coloquei aí para vocês a vitória final, Jesus e os redimidos do Senhor, o Senhor com seus braços abertos para nos receber na glória. Então, Apocalipse, nós vamos ler primeiro dos versículos de 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Na revista tem o primeiro tópico da introdução que diz que as escrituras, elas desconhecem o dualismo. O que é isso, gente? É o bem e o mal, O bem do mal, da luzes das trevas, de Deus e do diabo, e elas revelam uma divindade única, absoluta e soberana, Criador de todas as coisas e de todos os seres naturais e espirituais, sobre o qual exerce um governo incontestável. Então, sem a permissão ou a ordenação de Deus, o diabo nada pode fazer contra as nossas vidas, porque ele é subalterno. Se você conhece um pouco da palavra de Deus e um pouco de Deus, você vai ver que Deus, ele tem todos os atributos, e Satanás, ele não possui todos os atributos, mas eu vou citar 3. Satanás, ele tem apenas poder, ele não é onisciente e ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares, por isso ele ordena a alguns demônios para que acompanhem as nossas vidas. E Deus, ele é onipresente. Deus está em todos os lugares e dentro de cada um de nós. Satanás não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, só Deus é sabedor de todas as coisas. E o mais importante, Satanás é uma criatura, Deus é o Criador. Então esse dualismo do bem e do mal, Deus é soberano sobre todas as coisas, e Deus é soberano sobre as ações do diabo. Então o diabo, ele nada pode fazer contra as nossas vidas. Em 2 ocasiões, se Deus, ele só pode agir se Deus assim o permitir, ou se cada um de nós der uma brecha. Então dessa forma ele pode agir. Mas se você estiver com sua vida pautada no Senhor, colocar a sua vida no altar do Senhor, Ele não pode agir, porque Ele não tem
todos os atributos da divindade. Ele é um ser criado. Deus é o Criador. Sobre a forma de Deus nós não sabemos, mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e o diabo não tem poder. Como eu disse, ele é subalterno. Se você conhece as Escrituras, você sabe que 1/3 dos anjos se rebelou, e 1/3 deles foi jogado para fora do céu. Então, 1/3 desses anjos, que hoje nós chamamos de demônios, que são anjos caídos, eles é que, quando Satanás quer seguir, e ele tem mais interesse, não é em seguir quem está no mundo, porque aqueles que são do mundo, estão no mundo, já são dele. O maior interesse dele é olhar as nossas vidas. Por isso que a Bíblia sempre nos orienta que devemos vigiar as nossas vidas, as nossas ações, porque ele está ao derredor. Quem está ao nosso redor são os anjos de Deus, nos guardando e nos protegendo. Satanás, ele brama como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus Cristo. Ele anda ao nosso derredor, não pode andar ao nosso redor, porque somos protegidos por Deus. Então, o mais importante para a gente saber, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nessas duas ocasiões, Ele pode vir sobre as nossas vidas, como no caso de Jó, como uma provação da nossa fé, ou se nós ali dermos brecha, então ele pode agir. Do contrário, ele não pode agir sobre as nossas vidas. Aí no tópico fala, alguns anjos se rebelaram contra o Criador e foram expulsos do céu. A humanidade, nós também nos rebelamos em Adão, no nosso ancestral, e ficamos impedidos de viver com o Pai Celeste no Éden. Então, desta humanidade renegante e renegada, Deus elegeu e elege muitos em Cristo Jesus, mas a maior parte, ela está perdida, ela está sem a orientação de Cristo. E ele fala no último tópico que o diabo, ele é subalterno, então ele não pode fazer nada se Deus assim não o permitir. Aí nós vamos para a exposição. E aí ele fala a intocabilidade da igreja. E aí ele cita, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, isso é, os poderes malignos, nada podem fazer sobre os eleitos de Cristo, que são espiritualmente, o que está escrito aí? Imbatíveis. Em Cristo Jesus, nós somos imbatíveis. O diabo, ele pode fazer com o crente o que fez com Jó, tirar-lhe tudo, os bens, a saúde, a felicidade conjugal, mas não é permitido. Eu botei ali em destaque para que você possa entender, não é permitido a ele desagregá-lo de Cristo. Isso quer dizer que ele não pode, em hipótese alguma, te separar do Senhor Jesus Cristo. Não é permitido a ele subtrair a sua fé. Nós lemos aqui no início, a fé, certeza das coisas que se esperam, fé, convicção dos fatos que nós não vemos. Pela fé, nós vivemos em Cristo e por Cristo, e isso não pode ser retirado da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é permitido, e tirar-lhe a vida eterna. Então não é permitido a ele fazer nada para tirar a vida eterna de cada um de nós. Então ele não pode
nos desagregar de Cristo, não pode subtrair a nossa fé e não pode impedir a vida eterna. Então, em relação à igreja, ele está limitado. Não é só quando a integridade espiritual da verdadeira família da fé, mas também na sua missão de pregar o evangelho da redenção e testemunhar Jesus Cristo. Então ele não pode te impedir de testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Ele não pode impedir de você, espalhar o evangelho da redenção. Outra coisa também que eu coloquei ali para que você tenha bem firme: Cristo, ele é o Messias, e a primeira coisa que Cristo faz, ele reina. Então Cristo, ele reina sobre as nossas vidas, reina sobre todas as coisas, e ele é o nosso rei que virá nos buscar. O Senhor Jesus Cristo, ele controla as ações de Satanás. Você acha que não, mas ele controla. Ele é o controlador de todas as ações do inimigo. O Senhor Jesus Cristo, ele só permite tentar um servo seu até o limite da sua resistência. Então nós somos tentados até o limite da nossa resistência. Deus jamais permitirá que a gente seja tentado além das nossas forças. Então nós somos tentados só no limite da nossa resistência. E ele cita, eu botei aqui em 1 Coríntios 10:13: não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, com a tentação também vem o escape. Então o Senhor Jesus, ele não abandona a sua igreja, ele não deixa a sua igreja à mercê do inimigo. Até mesmo na tentação, nós só seremos tentados à medida que nós aguentarmos. Fora disso, nós não seremos tentados. Amém, amados? Só ao nosso limite, ao limite da nossa resistência. O diabo, portanto, ele não tem poder sobre a igreja de Cristo, um corpo do qual é a cabeça. Ele está solto para os que fazem a sua vontade, que são seus filhos, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, mas amarrado para não destruir o reino do Messias ou obscurizar-se o processo do Senhor. Dia a dia o diabo está sendo derrotado. Você tem que ter isso em mente. Muitas vezes, quando eu falei do bem e do mal, Deus, ele é soberano sobre o bem e o mal. Deus é soberano sobre luzes e trevas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Por isso que o inimigo não pode tocar em cada um de nós. Nós estamos protegidos, nós estamos debaixo das asas do Senhor nosso Deus. E aí vamos para o segundo tópico. Eu botei ali também: Cristo, o vencedor. E tudo começou na cruz. Tudo começou lá na cruz. E é tempo, citei ali os 2 versículos, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então na cruz, Cristo já triunfou. Toda potestade, todos os principados estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte. Isso é o diabo, ou Satanás, o adversário de Deus. Então Jesus, ele já derrotou. Então dia a dia
o diabo vem sendo derrotado. E haverá um dia em que essa derrota se concretizará e ele será lançado então no lago de fogo e enxofre. O pouco tempo de Satanás, o segundo tópico. Então lembre-se, Cristo, o vencedor. Ele venceu, nós, através de Cristo, também somos vencedores. Então ele não pode, em hipótese alguma, nos derrotar. A pilha deve estar ótima aqui. Continue. Então tá, ele tem pouco tempo. Então vamos ler agora a partir do versículo 3b até o 10, que é a base do nosso estudo. Diz assim: depois disso é necessário que ele, o diabo, seja solto por pouco tempo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então eu coloquei ali, para você ter uma ideia, que não somos nós que vamos vencer Satanás, nem como santos vamos vencê-los. Olha o que diz a palavra, para que a gente possa entender, a revistinha aí explicando. Os redimidos, sitiados, impotentes, são incapazes de qualquer ação. Verão todas as potestades maléficas serem definitivamente derrotadas, e Satanás, a besta, o falso profeta, segunda besta, e todos os seus adoradores serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Apocalipse 9:10. Então, gente, o vencedor é Jesus Cristo, não o acampamento dos santos. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir algum filme, ou falando do Apocalipse, ou assistiu até mesmo a novela Apocalipse. Então, em Jerusalém, nos últimos tempos, vai haver uma grande perseguição, porque eles não vão aceitar, então, que o falso, que o anticristo se sente no lugar, ali no templo, tomando o lugar de Deus. Então eles vão ser perseguidos muito, e eles vão fazer um acampamento, vão se refugiar fora de Jerusalém, vão fazer ali um acampamento, se escondendo então dos seus perseguidores. Mas quero deixar bem claro, não é o acampamento dos santos que irá vencer, mas Cristo. Ele vencerá a todos os seus inimigos. Então o Senhor Jesus vencerá. Não vai ser uma batalha física, a batalha vai ser espiritual. Nós podemos até, alguns de nós, estar acompanhando a Cristo, mas a batalha se dará no âmbito espiritual, não físico. Então nós não vamos pegar em armas. Cristo também não vai precisar só com o olhar dele. Eu creio, ele dizimará todos os inimigos do Senhor Jesus. A arma da vitória é a palavra de Deus. Por que a gente tem que estar sempre ligado na palavra de Deus? Porque é ela, a palavra de Deus, que vai nos tornar vencedores em Cristo Jesus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não aplicamos a nossa vida, a palavra de Deus, nós seremos abocanhados pelo inimigo. Mas se nós colocarmos sempre a nossa vida
no altar do Senhor, buscando da palavra de Deus o direcionamento, com certeza nós estaremos vencendo a cada dia em nome do Senhor Jesus. Então a arma da vitória é a palavra de Deus em Cristo Jesus, que por sua expressão viva, perfeita e final da revelação se chama o quê? Verbo de Deus. Então o Senhor Jesus lá em João, né? Eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, ele destruirá a todos os inimigos do Senhor. A vitória final do Cordeiro sobre todas as potências do mal, o dragão, a besta, o falso profeta e a serviço da besta e seus seguidores, será de proporções descomunais, descrita com imagens bélicas contundentes, catastróficas e apavorantes. Vamos ler lá em Apocalipse 19, 16 a 21. Eu não sei vocês, mas eu tenho um astigmatismo. E todas as vezes que eu venho aqui, nossa, essa luz me atrapalha mais do que ajuda. Ela bate nos meus olhos, ela reflete, eu não consigo enxergar nada aqui. Ela dá um brilho, e quem tem astigmatismo não consegue entender. Fica até melhor agora, sempre. Então vamos lá, Apocalipse 19, de 16 a 21. Não sei quem tem, né? Mas vocês já viram isso? Quem tem astigmatismo, o brilho fica intenso das letras quando tem uma luz incidente. Vamos lá, 16, né, a 21. Diz assim a palavra de Deus. E eu acho tremendo esse texto, tá? Porque eu sempre enxerguei Jesus e eu tenho um verdadeiro pavor de quando eles fazem um filme de Jesus e que põe Jesus como alguém sem, como é que eu vou dizer, fraco. Jesus não é assim. É certo que nós estamos vendo ali Apocalipse, ele passou seu período de dor, né, de humanidade, porque ele foi humano como nós, para provar para nós que nós podemos vencer o pecado, que algumas coisas nós podemos sim dizer não, enfrentar e ir em frente com o Senhor Jesus Cristo, mas é tremendo quando mostra o nosso Jesus revelado. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no seu cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se furtaram das suas carnes. E ele vem falando mais acima: os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regirá com vara de ferro,
Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso Jesus, que hoje você vê como seu Salvador, um dia ele vai vir como um general do seu exército e vai vir como juiz sobre as vidas que estarão debaixo de Satanás, e também juiz sobre nós, porque nós, vamos apresentar também ao Senhor um dia as nossas obras. Então hoje você tem a oportunidade de poder estar com Jesus Salvador, mas lembre-se, um dia você vai ver o Jesus, general do exército, o Verbo de Deus, destruir numa batalha espiritual todos os inimigos, e que cada um de nós esteja do lado do Senhor Jesus Cristo, porque não vai ser fácil, vai ser terrível, porque nós não vamos pegar em armas, mas haverá uma grande destruição. Então ele vem falando também sobre as batalhas Tá vendo como a capilha está ótima? Pensa bem. Ainda bem que Jesus é vencedor. É o quê? Dá uma batidinha. Não vai não. Glória a Deus. Mas quais são os símbolos da batalha final? Todo mundo, que estuda a Bíblia já ouviu falar de Megido, que é também Armagedon. E Megido, gente, foi um local de boas e recordações para os judeus. Lá, Gideão e seus 300 venceram os midianitas. Saul perdeu a batalha para os filisteus. Baraque e Débora abateram as tropas de Jabe. Jeú matou Acasias e o faraó Neco derrotou o extraordinário rei Josias num dos mais duros golpes contra os hebreus. Daí não dá para entender. Esses dias eu estava meditando sobre o rei Josias, um rei maravilhoso, um rei que servia ao Senhor, mas que infelizmente quando ele foi nessa batalha com o faraó Neco, ele morreu. Haverá um novo Megido, um campo imaginário de batalha decisiva, onde, que pena, eu tinha botado ali e reduzido, onde o fiel e mais justo, um rei fiel e mais justo que Josias, nosso Senhor Jesus Cristo, destruirá todos os inimigos de Deus, angélicos e humanos, arregimentados e liderados pelo dragão. Então Gog, o que significa Gog? Para você que já ouviu falar em Gog e Magog, o que é Gog? Gog é uma figura escatológica e identificadora de um líder universal, anticristo, servo de Satanás. Ele também, você pode ver também, Antíoco Epifânio, foi uma forma de anticristo também. Eu gosto muito de citar também Hitler, porque eu acho que Hitler também, da sua época, foi um anticristo, porque a maior vontade dele é destruir todo o povo de Deus, todos os judeus. Então Gog é uma figura escatológica que vai ali revelar quem é o anticristo. E ele, para alguns estudadores, ele já está aqui desse mundo, mas a gente tem vários estudos. Se você for lá no YouTube, tem várias pessoas dizendo quem pode ser o anticristo, mas nós não sabemos ainda. Então ele é uma figura. Magog exatamente é o povo que segue a Gog. Então Gog, a figura do anticristo, Magog, todos aqueles que seguem Gog. Então Magog é o povo de Gog ou sua pátria de origem. Do ponto de vista escatológico, representa
todas as pessoas que se levantam contra o Pai e seu Filho, perseguem a igreja, torcem a palavra de Deus, obedecem ao diabo pelo comando dos seus prepostos na terra, as bestas, os anticristos e o iníquo. Então, Gog é a encarnação do anticristo e Magog, seu exército. Então, isso aí, nós não queremos ser exército dele, nós queremos ser do exército de Cristo. E eles sofrerão a derrota final e serão destruídos para sempre. Como eu disse antes, a gente não espera uma guerra física, mas a guerra será uma guerra espiritual, onde todos eles serão derrotados. Cristo, o guerreiro vencedor no campo espiritual sobre todas as potestades do mal no último dia. E antes da gente concluir, ontem eu estava lá, eu falei até com o pastor, eu fui assistir aquele filme do Elvis, e o filme é lindíssimo, mas eu sempre, quando eu vou, eu sempre procuro ver o lado espiritual das coisas. E ali você vê uma pessoa, depois você vai ver uma pessoa que era o empresário dele, e uma sede de poder, de domínio sobre outra pessoa. E é lógico também que Elvis, porque ele tem uma base evangélica, ele conhecia os mandamentos do Senhor, ele conhecia Cristo, mas ele podia ter tido a escolha de continuar no caminho de Deus. Mas você vê ali uma pessoa que parecia, eu no filme via a figura de Satanás, um homem dominando um outro homem, e ele foi mudando tanto a vida de Elvis, que ele foi se tornando dependente, levado à exaustão, por isso ele morre, num infarto, e levado à exaustão, levado à morte, por a figura de uma pessoa que queria o domínio, queria o poder, e ele dominou completamente, infelizmente, aquele menino que entrou numa igreja, que se extasiou na igreja, que esteve ali, pôde conhecer a Bíblia. O filme não relata toda a história dele, mas ele pôde conhecer Deus, e ali relata tudo aquilo que o inimigo pode fazer com a nossa vida, quando nós vamos dando brechas. Ele pode nos destruir se nós dermos brecha. Se nós não dermos as brechas, porque continuamos em Cristo, buscando ao Senhor, nós estamos no caminho que é Cristo, na verdade que é Cristo, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquilo que não é caminho é atalho, para quem quer chegar mais alto, para quem quer o sucesso, ou para quem quer a soberba da vida. Aquilo que não é caminho é atalho, aquilo que não é verdade é mentira que ele lança sobre as nossas vidas, mentira para nos destruir. E ele não tem o domínio sobre nós quando estamos em Cristo Jesus. E aquilo que não é vida é morte, e pode nos levar sim à morte eterna. Então nós precisamos sempre alimentar o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz: aquele que tiver mais bem alimentado, este vai vencer. Alimentados com o Espírito Santo, porque quando você alimenta a sua carne, a carne vai vencer. Mas quando você alimenta o Espírito, você está preparado dia após dia para a batalha e para que Cristo venha reinar dia após dia sobre a sua vida. Então, nem as brechas, que a gente não dê as brechas, e que a gente não deixe que o inimigo use nada para nos impedir, como nós vimos aqui, que nada, diz em Romanos, pode nos separar do amor de Cristo. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade. E resumindo, não há nada que possa nos separar de Cristo, a não ser se você quiser e der brecha, então você se separa de Cristo. Mas se você não quiser e permanecer no caminho que é Cristo, você pode continuar.
Na nossa conclusão, nós vamos ler Apocalipse 11, 12, 14 e 15. Se você tem a revistinha, pode acompanhar na revistinha. Se você não tem, acompanhe então aí no telão. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa daí, gente, é uma narrativa final da vinda de Cristo, né? Quando Jesus vai vir como juiz sobre todos. E aí ele fala: Cristo está vencendo e vencerá. Quero que você repita, levante aí do seu lugar. Levante nessa hora do seu lugar e repita comigo: Cristo venceu e vencerá. Cristo vence a cada dia. Cristo é vencedor. Amém? Cristo é vencedor. Coloque isso dentro do teu coração. Quando ele vier com qualquer coisa contra você, diga: Cristo é vencedor. Satanás já está sob limitação. Ele será condenado e liquidado para sempre. Vier na sua mente, fala com ele: olha aqui, você não tem poder sobre a minha vida, você já está condenado e você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eu vou para o céu com Cristo, eu estarei com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode sentar, irmãos. Os ímpios serão condenados e lançados no inferno, e os justos ressurretos viverão eternamente com o seu Salvador. Então, amados, Cristo venceu, vence e vencerá. Então, nenhuma arma forjada, como diz o profeta Isaías, contra a nossa vida pode prosperar, porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Por isso, não dê brecha, não deixe que ele use nada na sua vida contrário à palavra de Deus, para que ele possa lançar os seus dardos inflamados. E se lançar, pega o escudo da fé, coloca na sua mão esquerda e na sua mão direita, nos seus lados, a espada afiada que é a palavra de Deus. E eu gostaria de deixar aqui para você pensar. Durante todo esses dias, nós falamos de fé, que é no início, na abertura. A vitória final de Cristo tem algum valor para a sua fé hoje? A vitória final de Cristo tem alguma fé para a sua fé hoje? Se tem, se agarre ali no Senhor Jesus e continue a sua batalha. Amém, amados? Passa a palavra ao nosso pastor. Meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Nós estamos chegando ao final da lição. Excepcionalmente, domingo que vem nós teremos uma lição extra, que foi de uma matéria que não foi possível ministrar, porque tivemos alguns contratempos. Então, domingo que vem, a irmã Márcia vai estar ministrando sobre o reino milenar. 1000 anos que o Senhor Jesus vai descer sobre a terra e vai instaurar aqui o seu reino por 1000 anos. A terra será revolvida e nós seremos testemunhas do que é o governo de Deus sobre esse planeta. Governo que, a princípio, Deus colocou nas mãos de Adão, e Adão desprezou
quando pecou, a oportunidade que lhe fora dada como honra. De igual maneira, nós somos chamados diariamente para não perdermos aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos colocado em posição de honra, e posição de honra não significa que você vai ficar debaixo de um holofote. Honrar o Senhor Jesus, nós podemos honrar de todas as maneiras, quando as pessoas nos veem e também quando as pessoas não nos veem. Isso é uma posição de honra. Quando Jesus apareceu no cenário mundial como Filho de Deus que tira o pecado do mundo, como Cordeiro de Deus, João Batista disse: é este, importa que ele cresça e que eu diminua. O papel da igreja é apontar as pessoas ao mundo, a pessoa de Jesus. E apontar a pessoa de Jesus é você ter a disposição de sumir, não aparecer. É você ter a disposição de transferir a honra. A honra que nos cabe é a honra de poder servir ao Senhor com o nosso menor. Então, no domingo que vem, nós teremos aqui a escola bíblica no assunto o reino milenário. No dia 14, que vai ser o próximo domingo, depois desse domingo, no próximo domingo, nós vamos ter uma folga da escola bíblica, porque no dia 21 nós estamos iniciando uma nova revista que vai ser uma bênção, os temas muito pertinentes à nossa necessidade diária, e nós vamos continuar crescendo em vida no conhecimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós teremos um culto abençoado às 19 horas. Eu convido você não só para que esteja aqui, mas para que convide outras pessoas para ouvirem a poderosa palavra de Deus. Você que é membro da igreja, irmãos, eu quero recomendar, chegue mais cedo. A irmã Luzmar está à frente de um grupo de oração. Esse grupo de oração, ele tem como propósito oração pelo culto. Então, você não precisa ter nenhuma posição na igreja para juntar-se a esse grupo. Ela vai estar aqui às 6h30, é um período curto. É 6h30, irmã Luzmar? 6h30, um período curto para intercessão, mas que faz uma total diferença no derrame da unção do Senhor sobre os nossos cultos. Pode falar, irmã Luzmar. Lembrando, pastor, que às vezes a gente faz tudo isso e a gente esquece. Sim. O Senhor tem uma palavra muito dura para a gente fazer. É verdade. E para a gente não falar porque a gente não pode cumprir. Exatamente. É melhor a gente se lançar no fogo, no mar, uma pedra no pescoço, que dizer que eu vou fazer e não fazer, eu vou fazer. Verdade. Lembrando disso, como eu não quero que ninguém se vê, muitos irmãos, 12, deram o nome, porém não passam de 3, 4, se parecem para oração. Então, irmãos, venham para o culto de oração. Você pode, 6h30. Eu chego aqui 5 horas e geralmente eu só descanso quando chego em casa, quase que meia-noite, é o horário que eu começo a preparar para dormir. Então é tudo muito corrido, mas o seu papel na intercessão é de suma importância para o sucesso no culto do Senhor. Eu digo sucesso porque nós queremos prestar ao Senhor o nosso melhor louvor, o nosso melhor culto, e desejamos que haja uma atmosfera liberada para que o coração do pecador se dissolva diante da espada do Senhor, quando ela é aqui entregue. Tem muito culto, irmãos, nós não vemos resultados aparentes, porque nós temos empecilhos espirituais. A pastora Rita acabou de falar de uma guerra que será espiritual, mas também será física. Nós temos aqui uma guerra espiritual terrível, e eu oro a Deus para que Deus unja os seus olhos, para que você comece a perceber algumas coisas que nós temos. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, nós tivemos um contratempo aqui agora do passador de slides do Data Show. Isso não é guerra espiritual, é porque deixaram de falar comigo que a pilha acabou. E se a pilha não trocar, não é guerra espiritual, isso é técnico. Mas existem coisas que não se explicam, que só é vencido na oração. Entendeu? Você quer ver uma coisa? Quantas vezes a gente chega aqui, quem vai pregar,
e dá o efeito homo, o branco total radiante. Você perde o fio da meada. Mas o que é isso? Foi químico? Foi só comportamental? Não, muitas vezes é espiritual. Muitas vezes a Satanás lançando dardos inflamados, é coisa que vem na nossa cabeça. O homem de Deus, a mulher de Deus, que é um mensageiro nesse lugar, nós temos que estar debaixo de uma unção e de um discernimento de sabedoria para sermos reais mensageiros do Senhor sem nenhum equívoco. Aquilo que nós entregamos deverá sempre ser entregue com total responsabilidade, porque o que nós aprendemos aqui nessa série de lições sobre o fim do mundo? Que uma das coisas que faz o padrão do juízo final nós seremos também pesados, medidos, julgados pelas palavras que falamos. E depois diz que aqueles a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aqueles que fazem uso do microfone para alimentar o rebanho estão debaixo de um juízo muito maior. Então, orem por nós, os pastores, por nós, os pregadores, e por favor, você que pode, invista 15, 20 minutos aqui, oração antes do culto, invista nesse tempo. Às vezes você diz assim: eu queria ganhar a África, vem para cá. Eu queria ganhar a Índia para Jesus, vem para cá. Porque todas as mensagens que aqui são pregadas está colocando na internet, e na hora que chega na internet é domínio público. Por isso nós temos cuidado de editar. A gente parou aqui de fazer live, porque dois problemas: faz live, o crente não vem para a igreja. Segundo problema, os irmãos estavam ficando muito nervosos para usar aqui, porque está todo mundo lá de lá vendo.